Oi, gente, tudo bem? Aqui Dr. Pitaco, Alexandre Fúncia, que vocês conseguem ler ali embaixo. E estamos aqui para mais um desses pitacos. E agora é um pitaco muito especial, porque é um pitaco Jingle Bells. É um pitaco de Natal. Vamos falar de Natal? A gente está no Natal, né? E isso me suscita algumas coisas bem interessantes, bem legais. A primeira delas é assim, que raio é Natal, né? Natal é uma festa para celebrar o quê? Para celebrar que é um dia que a gente vai comer bastante, que é um dia que a gente vai ficar feliz, é um dia que a gente vai ganhar presente, é um dia que a gente vai fazer o quê? Então, na verdade, o Natal, como a gente conhece, né? O nosso Natal, ele deriva aí do aparecimento de uma figura histórica muito importante que a gente conhece como o nome de Jesus Cristo, né? Cristo, em grego, quer dizer ungido, aquele que foi abençoado. Ele recebeu uma unção sobre a cabeça, assim como a gente faz quando a criança é batizada, nas nossas vertentes católicas e protestantes, ou mesmo na Umbanda, ou mesmo no espiritismo kardecista, a gente tem isso. E aí eu falei numa figura histórica, porque para algumas pessoas ele é só uma figura histórica e para outras pessoas ele foi um grande profeta, ou seja, alguém que trouxe uma coisa para o mundo, que professou para o mundo alguma coisa, e daí um correlato entre profeta e professor. E para outros de nós, ele foi um Messias, um Mashiach, um Salvador, na verdade, alguém que trouxe uma nova ordem mundial. E esse dia está basicamente consagrado a ele. E aí eu não vou entrar na discussão, como meu filho faz, de que ele não nasceu em dezembro, ele nasceu em junho. Muita gente diz que ele não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano 4 antes de Cristo. Tem um monte dessas discussões e que são muito complexas. Mas, na verdade, eu vou me ater basicamente a uma coisa que a gente... Vamos colocar aqui numa esfera de mito. E, por favor, quem é cristão, assim como eu, e aí, por favor, cristão no termo mais genérico e não uma acepção específica à religião protestante e às suas vertentes, tá? Mas quem acredita nesta figura de um Cristo como um mensageiro de uma boa nova, e daí que vem o nome Evangelho, é o eu é bom, Angelon é a nova, é a novidade, é a notícia. O anjo é um portador de notícias, né? Então o evangelho, que é o que surge no que a gente chama de Novo Testamento, né? Começa com a história desse ser, para muitos de nós, um ser altamente evoluído, altamente iluminado, para algumas vertentes da religião cristã, um filho direto de Deus, para alguns de outras vertentes, um ser evoluidíssimo, muito além de nós, mas nosso irmão na divindade, né? E um ser que tem como um símbolo muito interessante uma cruz, né? E a cruz, no cristianismo, muitas vezes é olhada como um marco de dor e de sofrimento, porque o final da vida material deste ser, né, acontece numa cruz, né? Mas a cruz aí, ela é uma simbologia muito bonita e que alguém um dia me contou, e aí eu não vou saber quem, me desculpem, porque são muitas influências que nos levam a esse conhecimento, de numa linha vertical, numa relação direta com o transcendente, com a divindade, com o caos, com a natureza, o nome que vocês queiram dar, com esta relação vertical, e uma relação horizontal entre todos os seres. Aí entre todos os homens, mas muito mais do que entre todos os homens, entre todos os seres vivos da natureza, né? E aí a gente pode ampliar essa concepção, inclusive olhando do ponto de vista antroposófico, de que os minerais também carregam dentro de si uma energia que é fundamental para os outros seres da nossa existência, vegetais e animais, e os homens, de alguma forma, separados dos animais, mas ainda assim de um reino animal mais amplo.
Então a gente tem essa relação da divindade, da paternidade com a transcendência e da fraternidade, frater quer dizer irmão, né, em latim, entre os seres vivos, mais amplo do que entre os homens. Por isso que tanta gente, cada vez mais, tem se tornado vegetariano, porque não quer ferir os outros companheiros animais da nossa jornada no planeta Terra. E aí a gente consagrou esse dia para esse nascimento. E esse nascimento é muito emblemático, pelo que contam as referências que a gente tem nos evangelhos, né? Porque nasce numa região simples, do que a gente vai chamar, do que a gente chama depois de Israel, da Judéia, e nasce cercado por outros animais, nasce cercado por outros seres humanos e nasce secundado por anjos e por uma estrela guia, que era a conjunção, pelo que dizem, de 3 planetas. Agora eu não vou me lembrar, mas tem Vênus e Júpiter nessa conjunção astronômica e que no final das contas vira astrológica também. Então, para algumas pessoas isso pode ser só um mito, pode ser uma historinha, mas é uma historinha muito tocante e é uma história que diz muito para a gente quando a gente é pequeno. O Natal é uma coisa muito, muito especial para a gente que é pequeno. E aí a gente pode encarar o Natal de 3 formas. O Natal religioso, ou seja, do culto interno. O Natal do culto externo, então o Natal das celebrações, vou chamar de os rituais até, e aí nesse sentido a gente engloba inclusive o Hanukkah dos judeus, e um Natal exterior, não de um culto exterior, mas um Natal exterior, que é o Natal em que a gente faz comida, tem o pavê, que não é para comer, a famosa frasezinha do tiozinho, o Natal dos presentes, mas de qualquer forma, tudo isso leva a uma comemoração, né? Comemoração no sentido de comer, como no sentido de comemorar, conjunto, memorar, memória, né? A gente cria memórias e essas memórias vão nos acompanhar o resto da vida. Então todo mundo, e eu espero de verdade que todo mundo tenha boas recordações, boas lembranças de Natal. E recordação é uma boa palavra também, porque tem dentro dela coração, tá? Cordes, então cordação, e é uma recordação, ou seja, eu trago de volta para o meu sentimento, para o meu coração, para o meu sistema rítmico antroposófico, né? Toda essa coisa boa que nos acontece nas celebrações de Natal, né? E aí é bom lembrar do filme Divertidamente, onde são coletadas todas aquelas bolinhas de alegria, né? Todas aquelas bolinhas de felicidade que vão fazendo parte do nosso patrimônio interno, e quanto mais bolinhas de alegria a gente tem acumuladas ali na nossa infância e adolescência, mais feliz a gente é o resto da vida. Feliz não num sentido de felicidade permanente, né? Mas num sentido de alegrias internas que podem ou não ser alimentadas por acontecimentos externos, né? E que nos dão esse pico disso que a gente chama de felicidade. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque exatamente o Natal é uma celebração muito grande para as crianças. Então é muito importante que mesmo que a gente possa não cultuar, vamos chamar esse culto interno de um Redentor, de um Salvador, e o Rio de Janeiro tem lá o nosso Cristo Redentor, como disse alguém algum dia, morreu de braços abertos para a gente não ficar de braços cruzados. Acho essa frase maravilhosa. Mesmo que a gente não cultue essa imagem religiosa, então que eu não vá frequentar algum culto de alguma religião, em qualquer religião a gente vai ter um momento de celebração desta aquisição no mundo desse ser de luz. Mesmo que a gente não celebre isso, a gente celebra de alguma forma no culto externo a união, a fraternidade entre os seres humanos, e através de velas, através de uma árvore, ou seja, um ser que cresce em direção ao alto, a gente celebra esse vínculo da gente com uma transcendência, com algo que é maior do que eu. E aí eu vou me lembrar de uma historinha, vou lembrar vocês de uma historinha, que dizia que um determinado momento
na história, existiu o sultão mais rico de toda a terra. E num belo dia, esse sultão aumentou a sua riqueza tendo um filho. E aí ele ficou absolutamente jubiloso, exultante por ter esse filho. E aí cuidou desse filho com todo o amor que ele tinha, ele e a mãe dessa criança, a mulher desse sultão. E ele tinha um ritual de, pelo menos de tempos em tempos, sentar à frente do jardim do palácio dele e ficar contemplando o céu. E aí, num belo dia, o filho já com mais ou menos uns 6, 7 anos, talvez, entabulou uma conversa com o sultão e falou: papai, você já me deu tanta coisa legal. Ele falou: que bom, filho, que bom. Você já me deu um camelo, você já me deu uma carruagem, você já me cobriu de presentes de artesãos finos, de gente que faz brinquedos. É tanta coisa linda. Eu falar: é verdade, filho, mas eu te dei isso porque eu te amo. Eu sei, pai, mas sinceramente, agora aqui, a gente parado aqui, eu estou olhando para aquela bola branca que tem ali na frente. Ele falou: é a lua, filho. Eu falei assim: ah, papai, esse ano você podia me dar a lua. O sultão parou, abaixou um pouco a cabeça e falou: filho, isso eu não consigo te dar. Aí o filho falou assim: como assim, pai? Você é o homem mais rico da terra. Você me dá todos os presentes, basta eu pensar num presente e você me dá. Ele falou: é verdade, filho. Então, como é que você não pode me dar uma lua? E o sultão falou assim: veja bem, filho, eu posso te dar aquilo que eu posso adquirir por mim, mas a lua é de alguém muito maior do que eu. É de um ser muito maior do que eu. Só ele pode dá-la para nós e ele dá todas as noites, de todos os dias. Não sou eu que posso te dar isso. E aí lembrar dessa transcendência. Essa transcendência acho que é belíssima, né? E a gente pode... e eu peço para vocês sinceramente, vamos nos ligar a essa energia que nos une como seres, humanos ou não, os gatos e cachorros que a gente tem. Inclusive, meu gato amado está passando aqui do lado, a outra gata está deitada no sofá. E nos conectar com essa energia de amor, porque a gente está precisando muito de amor. A Rádio Eldorado tinha o Fim de Tarde Eldorado, e ela numa época teve 2 apresentadores, e o bordão deles era assim: mais amor, por favor. Então eu vou pedir emprestado o bordão deles e falar assim: a gente precisa de mais amor, o mundo está precisando de muito amor. Ontem eu estava esperando um Uber para poder ir para o trabalho e assim, passaram 2 pessoas que buzinaram absurdamente porque elas iam cruzar uma esquina e alguém esboçou, outro carro esboçou que ia cruzar. E elas saíram buzinando loucamente. Eu falei: meu Deus do céu, como às 7 horas da manhã a pessoa já está nesses nervos todos. E a gente tem tido uma desumanidade muito grande nos últimos tempos, e principalmente em cidades grandes. Então, por favor, lembrem disso, lembrem desse olhar para a criança e deem o maior presente que a criança pode receber de vocês, que é esse amor, né? Esse amor e essa percepção de que existe uma transcendência maior do que nós, pais e mães, né, para alimentar o amor dentro dessas criaturinhas tão maravilhosas que depois se tornam criaturas tão maravilhosas, depois se tornam muitas vezes muito mais altos do que nós, muito mais fortes do que nós, como os nossos jovens e adultos jovens, mas que precisam desse alimento desde sempre, tá bom? Então, um excelente Natal para vocês. Na semana que vem... É a semana que vem, não vou falar o que é, tá bom? Então, para todo mundo que vocês puderem divulgar essa conversa que a gente tem toda semana, façam-no, tá? Façam-no não por mim, façam por vocês, se vocês acharem interessante, se houver espaço dentro de vocês, tá bom? E até de repente, gente.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.